Muitas pessoas acreditam que trabalhar como freelancer significa acordar todo dia 11 horas da manhã, passar o dia inteiro de pijama, fazer as coisas quando tem vontade. Mas, embora você realmente tenha a liberdade para fazer tudo isso, essa não representa a realidade das pessoas que trabalham como freelancer e possuem uma carreira como freelancer. Eu sou a Alexia, trabalho há 8 anos como redatora freelancer e ajudo você aqui no FocFaz a começar e desenvolver uma carreira freelancer de sucesso. Para hoje eu trouxe um vídeo para falar um pouco sobre produtividade e algumas dicas de planejamento que funcionam comigo e eu vejo que funcionam com muitas pessoas que também trabalham como freelancer, para você conseguir planejar o seu dia de uma forma muito mais produtiva. Isso não significa fazer muito mais coisas, mas fazer tudo que você precisa fazer de forma bem feita. A primeira dica, assim, muito importante é que, embora você realmente tenha uma liberdade maior quando você trabalha como freelancer, para você começar a trabalhar na hora que você quiser, terminar de trabalhar na hora que você quiser, se você quer fazer disso uma rotina, se você quer ter uma rotina para ser mais produtivo, para ter um planejamento, para evitar ciclos de procrastinação no seu dia a dia, é importante você definir horários. Isso envolve ter pelo menos uma média de um horário que você quer acordar e horário também para terminar de trabalhar. É muito comum para um freelancer acabar enrolando muito ao longo do dia, procrastinando muito, por ter essa visão de que você pode recompensar, você pode trabalhar de noite, você pode trabalhar de madrugada. E com isso você acaba entrando em vários ciclos de procrastinação que acabam com sua energia, te deixam chateado, te deixa mal, te deixa estressado, especialmente quando as tarefas acumulam. Então assim, ter um horário para você acordar, para você começar o seu dia, para você terminar de trabalhar e ter o seu descanso, o seu momento de descanso, não de procrastinação, é muito importante, assim, para cuidar da sua energia, para você sentir que o seu dia foi produtivo e bem planejado, principalmente. Outra dica essencial é você sempre, no dia anterior, pelo menos no dia anterior, listar todas as suas tarefas do dia seguinte. Normalmente eu gosto de fazer isso também aos domingos, assim, eu separo para listar todas as tarefas durante a semana e aí ao longo da semana você vai remanejando, assim, se você vê que não vai dar para fazer alguma tarefa em determinado dia, você pode cortar, fazer em outro, enfim. Mas pelo menos você ter essa visão macro, assim, de tudo que tem que ser feito ao longo daquele dia é muito importante. Porque, assim, às vezes pode ser complicado você acordar e simplesmente começar a pensar, o que é que eu tenho que fazer? Aí você começa a listar no dedo. Eu tenho que entregar um texto para um cliente, eu tenho que postar tal coisa para um cliente, eu tenho que mandar um orçamento, eu tenho que fazer uma reunião. E você começar, assim, logo de cara no dia, a listar essas coisas vai te causar uma certa ansiedade, ou às vezes pode ser ainda pior, porque você pode acabar esquecendo coisas muito importantes e lembrar só depois, só meio-dia, só de tarde, e aí já tá em cima da hora, enfim, super estressante. Então, assim, um dia anterior, pelo menos liste todas as coisas que você tem pra fazer, porque aí quando você acordar no dia seguinte, você vai olhar pra aquilo e você vai pensar, tá, eu já sei o que é que eu tenho que fazer, então você não vai perder nem tempo lembrando as coisas ou indo atrás de aplicativo para ver o que é que pode fazer, você já vai começar realmente fazendo e aí isso ajuda muito para que você entre no clima e tenha um dia muito produtivo. Quando você for planejar esse dia seguinte, é muito importante que você separe momentos para imprevistos. O que significa isso? Você separar pelo menos 10, 15 minutos entre uma tarefa e outra, assim. Nunca coloque uma tarefa seguida da outra, tipo, 10 horas eu vou escrever um texto, 11 horas eu termino esse texto, 11 horas eu começo outro texto, meio-dia eu termino... Nunca faça isso, porque você não sabe o que pode acontecer durante o seu dia. Você não sabe se um cliente pode te mandar mensagem pedindo para você fazer uma revisão de alguma coisa que ficou errado ou que ele não gostou. Você não sabe se um cliente pode pedir uma reunião surpresa, assim, de repente, pedir uma ligação, vai te tomar 20, 30, 40 minutos do seu dia. Isso já aconteceu muito comigo. Então, assim, a dica que eu dou é, tem esses intervalos que são, assim, para caso aconteça algum imprevisto, você não se desesperar porque a sua agenda tá lotada de coisa para fazer. E o imprevisto pode ser nem com relação ao trabalho, pode ser com relação à sua casa, alguma coisa que deu errado para o seu almoço, e aí você vai se atrasar no almoço. Ou qualquer outra coisa que possa acontecer assim no seu dia a dia, que vai te tomar meia hora, 15, 20 minutos, enfim. Coisas pequenas assim, mas que se acontecer num dia em que você tá lotado de coisas para fazer, vai te deixar estressado. Outra dica muito importante é você sempre começar pela tarefa mais difícil. Eu sei, a gente nunca quer começar pela tarefa mais difícil, a gente quer matar logo primeiro as tarefas mais fáceis,
Porque a gente sempre procrastina as tarefas mais difíceis. E é justamente por isso que você tem que começar por ela. Por quê? 2 motivos. Quando você começa pela tarefa mais difícil, você já sente que logo cedo, assim, você já conseguiu matar a coisa mais difícil do seu dia. A partir daí, você vai fazer só as coisas que são mais simples, que são mais fáceis, que você consegue fazer sem tanto esforço, sabe? E isso te dá mais ânimo pra você continuar a trabalhar. A felicidade de você ter terminado uma tarefa muito difícil te dá aquele ânimo, aquele gás pra você seguir assim durante todo o dia. O outro motivo é que, conforme você vai procrastinando a tarefa difícil, isso fica dentro da sua mente. O fato de você deixar a tarefa difícil para fazer depois não significa que você vai esquecer. Você só vai passar o dia inteiro fazendo várias tarefas fáceis pensando, eu deveria estar fazendo aquela tarefa. Quando eu pegar aquela tarefa vai ser muito difícil. E às vezes nisso a gente vai alimentando pensamentos tão pessimistas que quando chega realmente para fazer a tarefa, assim, a gente já tá cansado, a gente tá exausto, a gente tá com medo, a gente tá inseguro e a gente não consegue fazer a tarefa. E às vezes a tarefa era bem mais fácil do que parecia na nossa cabeça. Uma forma que é outra dica muito boa, assim, de você começar pela tarefa difícil, é você dividir essa tarefa em pequenas tarefas. Quando uma tarefa é muito difícil, normalmente é porque ela é muito grande, ela vai tomar muito tempo, tem que ter uma capacidade maior para conseguir organizar e desenvolver tudo certinho do começo ao fim. Então, uma dica muito útil é você pegar essa tarefa e começar a dividir em pequenas tarefas. Por exemplo, esses dias isso aconteceu muito comigo. Eu tinha que escrever para um cliente um artigo sobre lugares para pedalar em determinada cidade. Ele tem um site de bicicletas e aí ele me pediu para escrever sobre isso. Está 7, 8, 9 lugares assim para pedalar naquela cidade. E aí aquilo já começou a me deixar um pouco ansiosa, né? Porque era um artigo grande sobre algo que eu não conheço, eu não conhecia a cidade, eu não conhecia lugar na cidade, eu ia ter que pesquisar bastante. E aí eu tava sentindo que eu ia começar a procrastinar a tarefa se eu começasse a olhar pra ela assim como tudo, assim, tipo, escrever o artigo. Então o que é que eu fiz? Eu pesquisei primeiro todos os lugares da cidade onde é possível pedalar, onde é melhor pedalar. Então eu peguei essas listas grandonas, pesquisei todos os lugares, listei, coloquei dentro do arquivo. E em seguida eu fui pesquisando lugar por lugar, completando as informações de cada lugar, o que era importante deixar claro no artigo sobre cada lugar. E aí eu fui e escrevi. E por último, revisei o texto e entreguei. Essa é uma forma de... é uma coisa muito simples. Mas que se a gente parar assim, ficar só pensando, eu tenho que escrever aquele artigo que é grande, que tem que pesquisar muito, etc., a gente nunca vai conseguir fazer. Então você faça em etapas. No meu caso foi, primeiro pesquisar, depois pesquisar as informações menores, depois completar essas informações no artigo, depois escrever o texto, deixar o texto envolvente, fácil de ler, interessante, e por último, revisar. Então assim, eu peguei a tarefa e fui dividindo em pequenas tarefas e fui dando check em cada uma delas. Outra dica assim que pode fazer muita diferença na hora de você planejar o seu dia e conseguir ter um dia produtivo é você conhecer diferentes técnicas de produtividade. O Pomodoro é uma delas, que é uma técnica muito simples em que você separa 25 minutos de total foco em determinada atividade e 5 minutos ou 3 minutos, depende do quanto de coisa você quer fazer durante o seu dia, mas você separar esses 25 minutos para você focar total naquilo. 25 minutos é um tempo muito curto, mas quando você consegue focar 100% em fazer algo durante 25 minutos, sem olhar celular, sem abrir Twitter, sem ver stories, sem ver reels, sem ver nada, só focando no seu trabalho, você vê que você consegue ser muito mais produtivo ao longo do seu dia. Enfim, a última dica que eu posso dar para você planejar o seu dia e ter um dia muito produtivo é você sempre cuidar muito bem da sua energia. É impossível você ser produtivo se você não está se sentindo bem emocionalmente, mentalmente, porque quanto mais coisas a gente tem para fazer, mais ansioso a gente fica. E se a gente não tá com a energia boa, assim, se a gente não tá bem disposto, se a gente não tá bem, não tá animado assim para trabalhar, pode ficar muito mais complicado. Então assim, não tente ser uma máquina, não tente produzir incansavelmente, fazer 1 milhão de coisas. Tenha o seu próprio ritmo, entenda o seu próprio ritmo. Também tenha momentos de descanso, cuide bem da sua saúde, cuide bem da sua alimentação, beba bastante água. Gente, beber água faz toda a diferença para você ter um dia produtivo, porque assim, ajuda a sua mente a pensar melhor. Então não esqueçam de beber água, seus rins também vão agradecer. E pratique exercícios físicos, gaste aquela energia, aquele estresse, sabe, que a gente carrega durante o dia,
faça exercício físico, medita, faz yoga, enfim, assiste uma série, faz alguma coisa durante o seu dia, não precisa ser durante o seu dia, mas pelo menos também ao final do dia, pra você conseguir ter um dia produtivo, sabe? Você tem que cuidar da sua energia, você tem que ter momentos de lazer, você tem que ter momentos de descanso, você não pode se cobrar demais, entenda o quanto você consegue fazer e faça o seu melhor diante disso. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado a conseguir se planejar um pouco melhor e ter um dia mais produtivo. Comenta aqui embaixo qual foi a dica que você mais gostou e não esquece de se inscrever no canal e dar um gostei no vídeo para que a gente saiba que vocês estão curtindo o conteúdo.